Hoje eu acordei pensando na relação com a minha família e de que forma que isso me afeta positiva e negativamente. Eu tava lembrando que quando eu era mais nova, eu tinha uma certa dificuldade de entender a forma de amar da minha família. E pra mim isso era tão difícil de um modo que eu chegava a acreditar que eles não me amavam por não ser da maneira que eu esperava que fosse o amor. E a maneira deles amar da minha família é basicamente uma rede de proteção. Eles me protegem, eles estão comigo nos momentos difíceis. Eu sei que eu posso contar com eles, eu tenho essa certeza porque eu já tive vários momentos difíceis, casos de doença, enfim. E eram eles que estavam lá, eles são a primeira pessoa que vão estar lá comigo e por mim. Então, essa é a primeira certeza que eu tenho sobre o meu núcleo familiar, que hoje é basicamente composto por mulheres. E isso é muito bom também. E, enfim, eu sei que eles vão estar lá. E essa é a maneira deles me amarem. Só que eu sempre fui diferente porque eu sou a pessoa que precisava de alguém que me amasse também nos dias fáceis. E essas pessoas eu sempre encontrei nos meus amigos, que são pessoas que comemoram comigo quando algo bom acontece, que valorizam as coisas boas com quem eu posso ficar bem e ficar feliz por algo bom que aconteceu, por algo bom que eu fiz. E a minha família, ela é muito nichada, eu acho, pro lado dos momentos difíceis. Então, eu sei que eles me amam, eu sei que elas me amam muito, porque eu sei que é com elas que eu posso contar pra tudo. Mas o fato de eu não poder contar muito com elas nos momentos bons, não que elas não deem bola, tá? Elas me dão parabéns, elas só não supervalorizam aqueles momentos como eu gostaria, como eu acho que eu precisaria que fossem valorizados. Por exemplo, aniversários. Eu nunca gostei muito de aniversário, né? Mas teve uma época ali que eu comemorava. E teve uma época da minha vida que eu só comemorava com os meus amigos, fora, saindo, fazendo festa, fazendo alguma coisa, porque não era algo tão importante pro pessoal aqui de casa. Só que eu via que o aniversário de outras pessoas da família era algo muito importante, então era algo com o qual elas tomavam um cuidado. Por exemplo, a minha irmã mais velha, tô tentando não chorar, não chora. Mas vamos lá. A minha irmã mais velha, quando ela faz aniversário, independente de qualquer coisa, a minha avó e a minha tia, que são as pessoas com quem eu moro, elas sempre dão um jeito de receber a minha irmã, pode não ser no dia, pode ser alguns dias depois, de fazer um cafezinho, um bolinho, alguma coisa assim, pra esperar elas. A minha irmã e a minha sobrinha que fazem aniversário no dia, uma faz no dia 13 e outra no dia 5 de dezembro. E elas sempre fazem essa questão de ter esse cuidado de preparar algo pra elas, pra poder não passar em branco o aniversário. Por mais que elas tenham feito festa, por mais que elas tenham feito algo, a minha avó e a minha tia sempre têm esse cuidado. E o meu aniversário é sempre tipo, tu vai querer fazer alguma coisa? Se eu disser que não, vai passar. Elas vão me dar parabéns no dia e é isso. Acabou. Não tem esse cuidado, sabe? Tipo, não, vou esperar ela com um bolinho, né? Um cafezinho especial. Nada, não tem. E teve outros momentos assim na minha vida, fora aniversário, que eu queria muito que elas comemorassem comigo. E isso não aconteceu. Acabei comemorando com outras pessoas. E foi muito difícil pra mim entender que isso não quer dizer que elas não me amem. Isso só quer dizer que elas amam de forma diferente. A forma delas de amar é me proteger, é me cuidar, se acontecer qualquer coisa, você vai ligar e a gente vai estar lá com você. Isso.
E eu acho que eu quero tanto formar uma família minha, construir a minha família, pra poder ter isso com outras pessoas, construir isso com a minha rede familiar. Eu jamais vou dizer que a minha família, onde eu nasci, ela não é importante, ela é tudo pra mim. E eu comecei a agir dessa forma com elas também. De não ser o tipo que comemora tudo, mas que se elas precisam de qualquer coisa eu também tô lá. Mas não é essa maneira que eu quero fazer as coisas, não é assim que eu quero levar as coisas pra minha família quando eu tiver filhos, quando eu tiver um marido ou uma mulher, enfim. Não é dessa forma que eu quero agir. E eu acho que entender isso agora, depois de tanto tempo de sofrimento, pra mim foi uma virada de chave, porque eu consigo não ficar ressentida com o fato de não ter elas em alguns momentos específicos me apoiando e me valorizando do jeito que eu gostaria, mas entendendo também o lado delas, que eu não preciso também deixar de amar elas ou dizer que não, isso não serve pra mim, só porque a maneira delas de amar é diferente da minha. Isso não funciona como um relacionamento amoroso, onde a forma de amar da pessoa pode me machucar ou não. Na minha família as coisas são assim e ninguém precisa sair machucado por isso. Justamente por eu ter essa certeza absoluta e confiar no amor delas, mesmo ele sendo diferente do meu. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Foi um pouco difícil falar sobre isso, porque eu não faço terapia, então faz alguns anos que eu não faço mais terapia. E eu sinto que a terapia, ela sempre me levou pra um lado que eu não gosto, um lado que tenta me afastar de algumas coisas, de algumas pessoas, quando as coisas são diferentes do que eu espero, do que eu quero. E eu não acho que seja assim a vida. Eu me afasto, assim, de muitas coisas que não me fazem bem. Hoje eu consigo fazer isso, há um tempo atrás eu não conseguia. Eu passei por relacionamentos ruins e tóxicos por conta disso, porque eu não conseguia me afastar do que me fazia mal. E isso era muito, muito difícil. Mas hoje eu consigo. Mas tem outras coisas que eu acho que não é pelo caminho que a terapia me dava, sabe? Por exemplo, a relação com a minha mãe sempre foi um pouco difícil, eu acho que muito em torno disso, sabe? Das formas de amar, que são diferentes. E hoje em dia a gente tem uma incompatibilidade muito grande em muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou muito parecida com ela. E por muitos anos eu dizia que eu não queria ser parecida com a minha mãe. Eu sou a filha que é a cara dela, basicamente, né? Só que eu dizia que eu não queria ser parecida com ela em atitudes, porque minha mãe sempre foi vista como errada, assim, por muitas coisas, e também tinha a questão de eu acreditar que ela tinha me abandonado por não ter me criado, e isso não é verdade. Ela sempre esteve aqui com a gente, mesmo quando o meu pai foi embora, quando eu era criança ainda, ele sumiu um bom tempo, a gente não sabia se ele estava morto ou vivo, mas eu fiquei morando com os meus avós, eu e a minha irmã, e ela sempre ficou perto igual, ela sempre vinha nos visitar, ela contribuía com o que ela podia, né, porque ela tinha 2 filhas morando com a avó e ela teve mais uma com o meu ex-padrasto. E eu entendo que ela precisava se dividir em todas as questões, então ela fez o que ela pôde com o que ela tinha, sendo metade mãe solo, né? Enfim, ela não me abandonou de fato, não como meu pai. Mas era muito difícil a minha relação com ela, justamente por isso. Eu não tinha muito
essa questão separada na minha cabeça, e a terapia sempre me fez ir pro lado de que isso era um erro dela e que foi abandono sim, e que não era pra eu ter passado por isso, e que eu devia... Alguns psicólogos me falavam sobre a questão de me afastar totalmente dela. Então a gente teve algumas vezes assim na minha vida que eu lembro de ter ficado 1 ou 2 anos sem falar com a minha mãe. A gente acabava brigando por alguma coisa muito pontual e eu decidia que ela não era mais minha mãe, e isso foi péssimo pra mim. Então a terapia não me ajudou nesse sentido. E sim, sempre foi tudo por um lado de responsabilizar alguém por alguma coisa. E dentro da minha família hoje eu consigo enxergar que elas não foram irresponsáveis ou que não houve cuidado, que não houve amor da parte delas. O que houve foi uma incompatibilidade. Isso é muito difícil pra mim. Uma incompatibilidade na forma como a gente sente as coisas diferente. Então, é isso que eu tinha pra falar hoje. E amem a família de vocês, a família que faz esforço, né? Porque eu sei que a minha fez um grande esforço pra que eu me mantesse viva, o que foi bem difícil porque eu dei muito trabalho. E amem a família que protegeu vocês de alguma forma, que fez vocês chegarem onde vocês chegaram de alguma forma, que eles estiveram lá, que eles sustentaram vocês para que vocês pudessem estudar, que eles auxiliaram quando vocês não tinham emprego e continuaram auxiliando mesmo quando vocês já estavam adultos e tiveram empregos, a família que te auxilia, a família para quem você pode ligar quando algo ruim acontece, que eles vão estar lá com vocês. Valorizem essa família. Qualquer outro tipo de família que te magoa, que não te respeita, que não te aceita do jeito que você é, aí sim é outro papo, sabe? É outra coisa, aí você não precisa estar perto. A minha família, ela entende que eu sou diferente e elas me aceitam. Por mais que elas não compartilhem comigo alguns momentos, eles me aceitam. E eu sou a única macumbeira agora da família. E mesmo assim eu não fui enxotada nem nada, ela só... Não é a religião delas. As minhas 2 irmãs são batizadas na igreja evangélica e eu sou a única macumbeira. E elas só não ficam felizes assim, mas em nenhum momento elas dizem não vai, isso é errado, isso é ruim, não. A minha avó até costuma falar que é muito bom qualquer lugar que eu frequente, que eu preciso frequentar alguma coisa. Então é isso, são pessoas que eu daria minha vida por elas. Eu sei que elas dariam a vida delas por mim. E o resto é o resto. O resto a gente vai ajeitando, vai acertando. E eu tenho muita esperança na construção da minha família, de que eu vou poder encontrar as 2 coisas nessas pessoas, nos meus filhos e no meu companheiro ou na minha companheira de vida. Eu vou encontrar tanto a pessoa que protege, que cuida, que tá lá comigo nos momentos difíceis, quanto as pessoas com quem eu posso compartilhar as coisas e que vão valorizar os momentos bons e vão estar lá comigo também. Esse foi o vídeo de hoje.